Quero agradecer mais uma vez por ter feito a permuta comigo para que eu pudesse, neste momento, também fazer o meu pronunciamento. Quero cumprimentar todos os participantes aqui presentes, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores. Neste domingo, com o nosso maior e mais simbólico estádio completamente lotado, foi encerrada a Copa do Mundo do Brasil. Copa esta que, para muitos brasileiros e estrangeiros, entra para a história como a Copa das Copas. Essa foi a 20ª edição da maior competição esportiva do mundo. Destas, apenas 7 foram realizadas na América Latina. Em 1930, no Uruguai, em 1950 e 2014, no Brasil, em 1962, no Chile, na Argentina, em 1978 e no México, em 1970 e 1986. Ou seja, há 26 anos, desde a Copa do México, em 1986, a região, com 9 títulos mundiais, não recebia a honra de sediar o torneio. Foram 30 dias de uma linda e inesquecível festa multicultural que celebrou a integração e a harmonia entre os povos e engrandeceu o esporte mais popular do mundo. Os números são impressionantes e nos enchem de orgulho. Acompanharam a Copa do Brasil 1.015.035 estrangeiros de 202 países, com gasto médio de $3.078 por pessoa. Destes, 61% visitaram o país pela primeira vez e 95% pretendem retornar. Para entender melhor o gigantismo deste alcance, a ONU, Organização das Nações Unidas, tem apenas 193 países membros. Entre os brasileiros, 3.056.397 turistas acompanharam os Jogos. Esta é a segunda maior movimentação de turistas estrangeiros registradas em uma Copa do Mundo. A primeira colocada é a Copa realizada na Alemanha, em 2006, que, por sua posição central na Europa, facilitou o trânsito de 2 milhões de turistas estrangeiros. E, em terceiro lugar, está a Copa realizada nos Estados Unidos, em 94, que teve um fluxo bem abaixo, apenas 400 mil, ou seja, bem menos da metade do montante que compareceram ao nosso país. O alto fluxo de turistas, somado ao desejo de retornar, é um legado fundamental para o Brasil, que tem um gigantesco potencial turístico ainda pouco explorado internacionalmente. Dados do Conselho Mundial de Viagens afirmam que o turismo contribui com apenas 9,2% do PIB, o que equivale a 447,7 bilhões de reais e coloca o país na 6ª posição mundial. Quanto à infraestrutura e mobilidade urbana, em especial nos aeroportos e na chegada aos estádios, mais uma vez as previsões catastróficas e pessimistas não passaram de discurso eleitoral. O número de embarques e desembarques apenas durante o evento ultrapassaram a marca de 16 milhões, tendo 263 mil pousos e decolagens, o que representa 1 a cada 5 minutos. O índice de pontualidade média do período na cidade-sede foi de 92,54%. A título de comparação, o padrão europeu é de 92,4%. Outro grande legado da infraestrutura é a rede de 15 mil quilômetros de fibra ópticas que interligou os 12 estádios que receberam jogos do Mundial, além de outros locais oficiais do torneio.
Essa infraestrutura suportou com tranquilidade um volume de dados na ordem de 166 terabytes. Durante as 64 partidas, foram feitas 4,5 bilhões de ligações telefônicas e enviadas 48,5 milhões de fotos. Estes não são dados apenas do governo. Pesquisa realizada pela Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, comprova uma avaliação extremamente otimista sobre a Copa do Mundo e o nosso país. 76% dos visitantes acharam ótima ou boa a qualidade do transporte até as arenas do Mundial. Uma maioria absoluta de 92% elogiaram tanto o conforto quanto a segurança dos estádios. A hospitalidade dos anfitriões da Copa é um dos grandes destaques. 95% dos estrangeiros avaliaram a recepção como ótima ou boa. O sensível tema da mobilidade urbana foi avaliado como melhor do que o esperado para 46%, dentro do esperado para 40% e pior do que o esperado para apenas 11%. O termo Copa das Copas nunca foi tão corretamente aplicado. Excelente organização, povo hospitaleiro, emocionantes jogos, belos gols, grandes jogadores e muita torcida fizeram com que a Copa do Brasil fosse eleita pelos internautas e especialistas ouvidos pela BBC como a melhor já realizada até hoje. Este inesquecível sucesso contraria e desmorona o pessimismo exacerbado e inexplicável que a mídia nacional divulgava no período anterior à Copa, que certamente afastou turistas estrangeiros e internos. A mesma pesquisa da Folha comprova que 90% dos turistas acompanharam notícias sobre o Brasil antes de viajar. Metade deles, 50%, alega ter ouvido mais relatos negativos do que positivos, contrariando com a avaliação majoritariamente positiva pós-Copa. Senhores senadores e senhoras senadoras, a nossa grande decepção nesta Copa, sem sombra de dúvidas, foi dentro de campo. Mesmo com toda a expectativa e com todo o apoio de nossa apaixonada torcida, nosso desempenho ficou abaixo da crítica. Assim como ocorreu com outras tradicionais escolas futebolísticas, esta derrota deve servir de aprendizado para mudarmos profundamente o nosso futebol, dentro e fora de campo. Definitivamente, não existem soluções fáceis. Tenho convicção de que não será apenas mudando a comissão técnica, ou mesmo trocando um ou outro jogador, que voltaremos a ter o melhor futebol do mundo. Democratizar as entidades e os clubes, profissionalizar e dar transparência para a gestão de nosso futebol, valorizar a categoria de base, implementar ações para manter os nossos craques jogando no país, são ações que precisam ser debatidas pela sociedade e também pelo parlamento daqui em diante. Tive a honra, senhor presidente, de ser a relatora da medida provisória número 620, convertida na lei número 12.868 de 2013, onde, convencida por um conjunto de atletas e estudiosos do esporte, apresentei emendas que estabelecem regras de gestão para as entidades que recebem recursos públicos ou gozam de isenção fiscal, como limite de mandato de 4 anos, com somente uma recondução, transparência fiscal, contábil e financeira, inclusive através de sites, participação de atletas na direção e nos regulamentos das competições e, o mais importante, no sistema eleitoral da escolha de seus dirigentes. Não são raras as federações desportivas que são presididas pela mesma pessoa por 2 décadas, 3 décadas e até mais. Só para ficar no futebol, listo alguns exemplos. A Federação de Roraima é presidida pelo mesmo presidente há 40 anos, desde sua fundação.
A do Mato Grosso, há 33, sem mudança na presidência. A de Santa Catarina, há 29 anos. A do Acre, 26 anos. No Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rondônia, são 25 anos do mesmo dirigente no poder. Essa prática antidemocrática, infelizmente, não é uma exclusividade do futebol. Dados levantados pelo portal UOL são preocupantes. A Confederação de Atletismo é presidida por Roberto Gesta desde 1987. O mesmo ocorrendo com Yong, da Confederação de Taekwondo, e Coaraci Nunes. E Coaraci Nunes preside a de Desportos Aquáticos desde 1988. No próprio COB, Comitê Olímpico Brasileiro, o atual presidente, Carlos Arthur Nussbaum, está no comando há 19 anos. O problema não reside apenas nestas absurdas durações dos mandatos dos dirigentes desportivos. O mais ainda é que os processos e métodos de decisões que vêm permitindo a perpetuação nas direções não são nada democráticos. É justamente esse modelo viciado, ultrapassado, sem participação da sociedade, inclusive de atletas, restritos, autoritários, movidos por interesses meramente econômicos, de competência de gestão bastante questionável, que é a causa central da atual condição do futebol brasileiro e que impedem o Brasil de se tornar uma potência também nos demais esportes olímpicos. Essa crescente dependência do futebol ao grande capital, em especial o dos meios de comunicação, tem sistematicamente prejudicado o amante do futebol. O horário, dia e local dos jogos e o calendário dos campeonatos não podem ser subordinados aos interesses das emissoras de televisão. Por qual motivo um jogo de futebol, no meio de semana, tem que ser às 10 horas da noite? Que horas um trabalhador da periferia chega em casa após ir ao estádio? A Lei 12.868 de 2013, em que pese o seu significativo avanço, ao condicionar que as entidades que recebam dinheiro público devem ter eleições democráticas, transparência na gestão e acabarem com as reeleições infinitas, tem esbarrado em manobras por parte dos cartolas. A Confederação Brasileira de Futebol, por exemplo, alega ser uma entidade privada, que paga os seus impostos e não utiliza recursos públicos como argumento para não se submeter às regras democratizantes. Este mesmo argumento vem sendo seguido por algumas outras entidades. Para sanar tal problema, desportistas dos mais variados esportes que compõem a entidade Atletas pelo Brasil, mais o Bom Senso Futebol Clube e jornalistas especializados vêm publicamente defendendo a aprovação de uma PEC que altere o artigo 217, inciso 1, da Constituição Federal, excluindo a autonomia absoluta das entidades desportivas e, posteriormente, regulamentando a matéria através de lei infraconstitucional. Segundo Daniela Castro, diretora executiva da Atletas pelo Brasil, a autonomia é usada pelas entidades para impedir qualquer controle externo. Afinal, são associações sem fins lucrativos e privadas. Contudo, olhando mais de perto, de maneira alguma essas organizações podem ser comparadas às associações comuns como ONGs, clubes, associações de bairro e etc. São organizações únicas, vinculadas ao Sistema Internacional do Esporte. Não há duas CBFs ou duas Confederações Brasileiras de Basquete. Outro ponto que corrobora para a tese da perda da autonomia é o uso da marca Brasil, da representatividade do nosso país, das nossas cores. É o que diz Daniela Castro. O país pentacampeão do mundo no futebol, o país que é apaixonado pelo esporte, não pode mais conviver com suas entidades desportivas com gestões antidemocráticas,
pouco transparentes e ineficientes. O país, que é uma verdadeira nascente de novos talentos, não só no futebol, mas em outros esportes também, não pode mais ficar inerte vendo seus talentos brilharem em outras piscinas, campos e ginásios. A realização da Copa do Mundo 2014 no Brasil foi altamente providencial, pois revelou para o mundo, mas especialmente para muitos de nós, o quanto o povo brasileiro é capaz e competente para enfrentar e superar os grandes desafios. Reafirmou a nossa vocação histórica de povo acolhedor, afável e alegre. Mas também revelou a nossa profunda paixão pelo futebol, o quanto este esporte é encantador e mágico, o quanto ele é capaz de fazer vibrar e mobilizar uma nação inteira. Portanto, este valioso patrimônio do povo brasileiro não pode ficar nas mãos de uns poucos, não pode servir à lógica restrita do lucro privado para uns poucos. Eu, publicamente, me comprometo a chamar estes atletas e demais parceiros que estão preocupados com a atual situação do esporte brasileiro para, de forma conjunta, encontrarmos saídas para essa encruzilhada. Senhor presidente, eu quero, neste momento, antes de encerrar o meu discurso, aproveitar a oportunidade para fazer 2 importantes registros. O primeiro registro sobre a mensagem enviada pela comunidade Bahá'í. A comunidade Bahá'í, que está presente em várias regiões do mundo, em vários países, me enviou uma mensagem sobre a Copa do Mundo. Uma boa reflexão sobre o papel que o nosso país, o Brasil, cumpriu nesta Copa, dando um belo exemplo ao mundo da sua capacidade acolhedora dos mais variados povos que vieram nos visitar. Segundo eles, poucos momentos vivenciamos um evento abraçando um espectro tão amplo da humanidade, com presenças de várias etnias, várias religiões e várias culturas. O sentimento de respeito à diversidade e às diferenças saiu muito mais fortalecido. Firmou-se ainda mais uma cultura global de paz e de forte rejeição ao preconceito e intolerância nas suas mais variadas formas. Quem assina esta mensagem é a comunidade Bahá'í. Eu quero ainda, senhor presidente, fazer o segundo registro, que é com relação ao povo palestino. Nós estamos perplexos com as imagens e notícias a respeito dos ataques que vem sofrendo o povo palestino pelo Estado de Israel. Desde o dia 8 de julho, segundo informações, mais de 200 palestinos e palestinas foram mortos pelos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Já são mais de 2.000 pessoas feridas, 2/3 deles mulheres e crianças. Israel bombardeia indiscriminadamente casas, hospitais e infraestruturas de saneamento e abastecimento de água. As ações de Israel deixam impactos importantes sobre a vida de uma geração inteira de palestinos e palestinas. As razões para mais essa agressão militar à faixa de Gaza, mais este massacre, estão nas políticas de ocupação, colonização, apartheid e limpeza étnica que Israel vem implementando há décadas. O Estado de Israel afronta reiteradamente a legislação internacional e insiste em manter a ocupação de terras que não lhes pertencem, estendendo suas colônias, humilhando um povo inteiro em seus postos de controle, encarcerando e torturando mais de 5.000 pessoas. Na verdade, mais de 5.000 presos e presas, e com enorme crueldade desviando a água dos rios, cortando a energia elétrica e atentando contra direitos humanos básicos. É urgente, senhor presidente, que
que o Congresso Nacional e o governo brasileiro tomem medidas firmes, conclamando a comunidade internacional a se mobilizar e exigir o fim imediato dessa agressão militar genocida que viola todos os direitos humanos, provocando violência, sofrimento e horror aos palestinos. A luta do povo palestino é a luta de todos e todas que sonham e lutam por justiça, paz e liberdade. É isso, senhor presidente, que eu tinha para o momento, e pela atenção eu agradeço e muito obrigada.